Boa tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um neste dia de terça-feira. Tenho uma palavra agora, nesta tarde, ao meu e teu coração. Uma palavra bem forte, uma oração que Davi estava fazendo e que o levou até a sua história quando ele cometeu um delito. Salmos 51. Salmos 51, verso 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi agora ele está trazendo uma lembrança de quando ele ficou em casa no palácio. Davi decidiu que neste dia ele não iria para a guerra. Colocou seus soldados na batalha e ele ficou em casa. E ali ele acordou a hora que quis, levantou a hora que quis, foi para a janela. Da janela ele viu que não era para ver, é aonde morou o perigo. É onde mora o perigo, é na janela. Da janela ele viu Betseba. Foi aí aonde ele entrou numa enrascada com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Teve um preço a pagar em toda a sua família. A Bíblia relata em 2 Samuel capítulo 12, na história de Israel, que o profeta Natã foi até Davi. Deus ordenou o profeta Natã ir até Davi e ter uma reunião com ele. Só que o profeta Natã, ele contou uma história para Davi. Uma história sobre uma cordeira, dois homens tinham numa cidade, um homem rico, um homem pobre, e a cordeirinha do pobre. E assim ele relatou toda uma história para ver o que Davi ia falar. Ele contou que o homem rico tinha de tudo e tomou a cordeirinha do homem pobre. E aí Davi respondendo disse: quem é esse homem? Esse homem merece morrer e pagar pelo seu erro, seu crime. Aí o profeta Natã diz: é você, Davi. É você. Você que é o protagonista dessa história, da traição, da covardia, Davi. Então nós vemos agora Davi enrascado. Nós vemos agora a falha do homem de Deus. Veja agora a falha de Davi. Quando Deus usa o seu profeta para repreender Davi. O que aconteceu depois daí? Davi perdeu o filho com Betseba. Davi chorou, jejuou, mas não teve jeito. Deus tirou, tomou a criança pelo pecado, pela falha de Davi. O que nós passamos a entender com isso, hein? Vamos ser bem simples aqui nesta tarde. Eu dei uma estudada, um pouco uma meditada para trazer essa mensagem, trazer ela bem simples aos nossos corações. Toda história, ela tem um começo. Ela tem a introdução, ela tem começo, meio e fim. Se percebe que quando o Senhor deu a honra para Davi ser rei e deu um batalhão na mão dele, um reinado de ouro, era porque Deus contava com Davi. Mas chegou momentos que Davi teve preguiça. Chegou momentos que Davi deu uma relaxada. E nesse momento foi onde morou o perigo. Nesse momento Davi acordou a hora que quis no seu palácio. E da janela ele viu a Betseba e se encantou pela mulher de Urias, pela mulher de seu soldado. Existem tantas situações aqui, nesta palavra, nessa história de Davi. Uma delas é a covardia que ele fez com o seu soldado.
Ele procurou a morte do soldado para ficar com a mulher do soldado. Ato de covardia, ato de prostituição, ato de crime, um ato horrível, de olho grande, de querer o que é dos outros. Mas só que ele teve um preço, teve uma paga. O primeiro filho que ele teve com Betseba, o Senhor tomou. O Senhor não deixou viver pela falha de Davi. Sabemos que Davi, falar de Davi, é falar de um homem do coração de Deus, menina dos olhos de Deus, mas que teve as suas falhas, e grandes falhas. Então, quando o Senhor deu esta palavra hoje, eu sei que alguém pode estar vivendo este problema. Eu não sei quem é, mas Deus está falando. Deus está falando. Vigilância. Vigilância. Quando Deus chamar para a guerra, é para levantar e ir para a guerra. Não tem essa, hoje não vou fazer, porque o inimigo vai investir. No momento em que nós damos uma relaxada, o inimigo investe para prejudicar a caminhada futura, para prejudicar o amanhã. Davi teve a perca do filho. Mas Deus, tão bondoso, maravilhoso, ainda permitiu Davi depois ter mais um filho com Betseba, que foi Salomão, o grande rei sábio. Mas a família toda de Davi, ela veio carregar um peso por causa do vacilo de Davi. Os filhos de Davi deram trabalho. Absalão, Adonias, morreu filhos. Deu trabalho. Davi teve 17 filhos. E alguns deram trabalho para Davi. Da geração de Davi foram 14 reis. De Salomão veio Roboão, Josafá, Abiás, Asa, até chegar em Josias, o 14º rei. Então, o foco desta mensagem é exatamente a covardia e a traição que acontece quando nós não vigiamos. Quando ele está olhando da janela, a janela significa nossos olhos, que abre e fecha. Nesse dia de hoje, Deus está falando. Cuidado com os olhos. Cuidado com os pratos que o inimigo está lançando na tua frente. Cuidado com Dalila. Cuidado com Dalila. Sabemos que Dalila, ela foi o docinho de Sansão. O diabo de saia de Sansão. Mas o bom é que se a gente pegar no profundo da história de Sansão, Deus queria um pretexto para tocar no inimigo, para chamar a atenção do inimigo. Exatamente o Sansão foi chamado para isso. Às vezes queremos culpar o Sansão de alguma coisa, culpar de aquilo ou isso, mas Deus preparou. Porque Sansão, ele cresceu dentro da obediência. Os pais de Sansão criaram ele dentro da obediência. Dentro do nazirado, ele era um nazireu. Mas quando ele cresceu, a história dele foi outra. Deus queria um pretexto para atacar o inimigo, para chamar a atenção do inimigo, para livrar Israel. E foi o que aconteceu. Então Deus sabe o que ele prepara. Deus sabe o que ele faz. Na história de Davi é diferente da de Sansão. Da de Davi foi relaxo de Davi. Porque se Deus me chama e te chama para uma batalha, para uma grande guerra, nós temos que estar batendo continência, em oração, em vigilância, e saber
Que quando o perigo está querendo entrar no nosso casamento, quando o perigo está querendo entrar no nosso cônjuge, na nossa família, na nossa esposa, no teu esposo, nos filhos, quando o inimigo está tentando lançar pratos, já corre para a oração, já corta, já tira da tua casa. Opa, eu não aceito aqui essa pessoa. Dá licença? Não. Reunião é na igreja. Orar é na igreja. Não, obrigado. Não. Na minha casa não. Somos amigos, se abraçamos, só um café e tchau. Não tem esse muito de toda semana, quase todo dia dentro de casa, com uma amizade. Não, o amigo é o Espírito Santo que Jesus deixou. Amigo é o Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo, segundo a família, terceiro a igreja, e vamos caminhar rumo à glória. Cada dia está ficando estreito na terra. Cada dia está ficando mais difícil nessa terra. Às vezes nós não confiamos nem em nós mesmos, como Davi. Ele vacilou, ele se perdeu. Então vamos vigiar, vamos ter vigilância. Nesse momento, meu Deus, eu apresento o teu povo em nome de Jesus Cristo, Senhor. Lava, Pai, os olhos dos teus filhos, lava os meus olhos. Meu Deus, não deixa, Senhor, que nem um encantamento, Senhor, Pai querido, venha nos tirar da fiação do Senhor. Meu Deus, não deixa que o mal venha estragar o nosso casamento. Estragar, meu Deus, Pai querido, aquilo que o Senhor tanto deu trabalho, meu Deus, de ajuntar um homem e uma mulher. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal, toda obra, meu Deus, da sexualidade, da pombagira, todo o mal, meu Pai, que se aproxima desses casais, dessa família, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta tarde de terça-feira. Fique na paz do Senhor. Um abraço.